Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. E lembrando sempre, quem está no celular aparece o Hypar. Você pode clicar no Hypar aí. E hoje, meu amigo Vini, que falou que só aposta na KTO, só se diverte na KTO, sempre com muita responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Ele falou: Fael, vou apostar no gol do Paulinho hoje. Eu tenho certeza que o Paulinho vai guardar. Ele guardou para esse dia de Galo e Vasco e realmente fui lá. Então, o Vini, grande Vini de Sete Lagoas, você é o cara, você conhece demais, como eu te falei. O link está aqui no comentário fixado. E quando você fizer o seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12, com 1 e 2 no final. Ô, turma, bora falar de Copa do Brasil? Mas primeiro, vamos pegar a máquina do tempo do Camisa 12, voltando lá em 2021, a final com o Atlético Paranaense. Eu vou falar o que é o meu sentimento, você fala como foi para você, mas com honestidade, tentando lembrar com fidelidade de como foi a semana da final da Copa do Brasil. Durante o ano, a gente ficava sempre com a sensação de que se ganhar o próximo, se ganhar do Juventude é campeão. Aí ganhava do Juventude, não, calma. Se ganhar do Grêmio é campeão. Eu ganhava do Grêmio, assim, não, calma. E aquilo era uma tortura psicológica. Inclusive teve o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, que nós empatamos, teve um gol do Zarate, a gente ganhou de 1-0 lá, teve o 2-2 com o Palmeiras. E esses jogos foram... Nós fomos ficando totalmente concentrados, até porque a gente fala pouco da facilidade que foi aquela Copa do Brasil. A gente ganhou do Fluminense lá, ganhou aqui 1-0. O Bahia foi mais aperto, vocês lembram? Que o Bahia a gente acho que poupou umas peças lá na Bahia, então foi mais um apertinho. Mas ganhamos aqui e eu não sei se lá nós perdemos por um gol. Tá aí, cara, eu não sou de esquecer placar assim não, mas esqueci do placar da Bahia. E depois o Fortaleza... Quanto ficou o Bahia lá? 2-1 pro Bahia? 2-1 pro Bahia lá. Apertado, né? Que nós passamos um perrengue. Gol do Vargas. E aí, depois Fortaleza, um passeio no Mineirão. No início do segundo tempo, acho que com o gol do Jair, já estava 4 pro Galo. E lá nós ganhamos também. Acho que eles fizeram um golzinho no final, estava 2-0 para nós. Então essa Copa do Brasil foi muito tranquila. E é aí que eu quero chegar. Eu participei agora de uma ação da Coca-Cola, grande parceira minha, muito obrigado Coca-Cola, prazer enorme participar, ser parceiro de uma marca tão grande. Se Deus quiser, nós vamos até a final da Libertadores, nós estamos na Libertadores inteira com Coca e Powerade e quem sabe a gente vai para a final. E aí eu estava lá na ação do Flow Esporte Clube em São Paulo, com torcedores do Brasil inteiro, e o torcedor do Atlético Paranaense falando: mano, vocês não têm noção de como a gente queria aquela Copa. E eu fui pro Mineirão aquele dia. Eu lembro que eu fui jogar uma sinuquinha com os meninos aqui no Santa Teresa, tinha um caçapas ali que era fantástico. E aí nós fomos jogar sinuquinha. Eu falei: cara, nós estamos no clima que vai ter uma final de Copa do Brasil amanhã. Eu quando era menino, eu falava assim: cara, eu quero uma Copa do Brasil. Brasileiro não estamos chegando. Libertadores não estão nem indo. Então eu quero uma Copa do Brasil. De vez em quando está escapando um time aqui pegando. Então participar de uma final da Copa do Brasil era um sonho meu. Eu queria muito. E quando a gente chegou ali em 2021, a gente não tava nem aí, cara. Pô, eu tô falando o meu sentimento. Por isso que eu tô falando, comente aqui se você tava assim. Não é que eu não tava nem aí, eu queria o título. O Luquinhas de Caratinga, meu parceiro, tá aqui, ele tava me lembrando do que eu falei no dia. Eu falei: gente, nós não estamos ligados que é título pro Galo. É legal ganhar o brasileiro, mas a gente precisa ganhar essa. E hoje, quando eu cheguei nos arredores da Arena MRV, cheguei muito cedo hoje. Pô, tirei mais de 500 fotos ali, galera. Espero que eu tenha atendido todo mundo com muito carinho, porque minhas pernas e minha coluna tá doendo pra caramba, velho. Atendi muita gente por horas. E aí, eu comecei a observar os torcedores do Vasco lá fora. Eu sou muito observador em comportamento de ser humano, de gente. E aí, eu observando o comportamento assim, percebendo aquela gana do vascaíno que nós estávamos contra o Fluminense na Libertadores. É óbvio que uma vez um cara usou um termo comigo, que eu repito sempre, que ele me explicou dessa forma. Ele falou assim: cara, um dia você está no Rock in Rio e outro dia você está no... Ele usou até o Woodstock. E no outro dia, eu já falei isso aqui esses dias, você está numa festa do Coreto, do Parque Municipal aqui. É legal, é show, pô, é um artista que você curte muito.
Mas é porque você gastou toda a adrenalina e tensão naquela outra competição. É errado, nós temos que ganhar tudo. Mas eu percebi eles com essa gana e nós meio desconectados. O nosso clima não era de guerra. Nós não fomos para a porta do CT, os vídeos, o pique da galera, posso cravar aqui 90% da torcida, não era o mesmo que do jogo contra o Fluminense. A gente viu um comportamento na arquibancada também que não era o mesmo. Repito, nós temos que ganhar a Copa do Brasil. Mas hoje aconteceu isso do comportamento do torcedor ser muito diferente do comportamento do torcedor do Fluminense. Então, lá em 2021, nós ganhamos pela qualidade, 2 horas, 12h15, 12h20 da manhã, a sirene com menos de 80 aqui na minha janela. Aqui no centro rola tudo, galera. Então, assim, lá nós conquistamos, levamos nossa Copa do Brasil, mas aqui nós precisamos entrar com um pique diferente, cara, na Copa do Brasil. Nem sempre você vai conseguir essa superioridade, né? E se pegar um Flamengo que tem um elenco muito qualificado, nós temos que... O Vasco tem uma inferioridade técnica em relação ao Galo. Se pegar um Flamengo, nós temos que ter essa gana, essa vontade maior em relação ao Flamengo. O que aconteceu hoje do Vasco ter essa disposição, essa sede maior, pelo menos nos torcedores, e no início do jogo, no ímpeto do Vasco, nos 20 minutos iniciais ali, foi grande, você percebia que era um time que estava entregue para a competição. Nós não podemos ter esse... Calma. O Atlético estava muito tranquilo para esse jogo. Não, quase todo mundo falou comigo 3-0. Meu cachorro está cavando no chão aqui, está arrumando uns gravetos no chão que não existe. Todo o atleticano estava falando comigo, 3-0, hoje é 3-0, hoje é 3-0. Eu falei, gente, posso ter uma história disso? Eu fico com muito medo, foi minha fala lá no Instagram, eu fico com muito medo quando o atleticano está confiante demais. E uma motorista de aplicativo falou comigo essa semana, eu postei uma história dela lá, resenhando com a galera, que ela falou que prefere que o Galo perde o primeiro jogo fora para reverter em casa. Se o Galo ganhar fora, minha mulher também fala isso, o Galo não joga nada aqui no jogo da volta. E eu fiz uma enquete lá, 96% concordou com ela. Só que ela falou uma frase, ela falou assim, eu sou cria de atleticano. Eu acho que foi ela que falou isso comigo. Ela falou, o Galo só funciona quando toma o primeiro soco. Ou então foi um dos meus seguidores que falou isso no Instagram. Eu respondi bastante mensagem e eu ouvi essa frase essa semana, o Galo só funciona quando toma o primeiro soco, que eu achei espetacular. Já que eu citei Instagram, preciso parabenizar as redes sociais do Atlético, o Diogo, diretor de comunicação novo do Atlético, que veio do Atlético Paranaense, aliás, veio do Atlético Paranaense, bastante citado aqui hoje. Eles não gostam muito da gente lá no Paraná não, viu? Outra torcida que não gosta do Galo de jeito nenhum. O sobrenome dele eu ainda peco um pouco para falar, mas eles têm uma equipe muito qualificada, os assessores, Fredinho, Fabrício, Cássio, Nados, toda a equipe, João, não posso, o Pedro, fotógrafo, enfim, muita gente que tem na equipe do Galo. Eles fizeram um trabalho muito legal. O Galo nunca luta sozinho, isso funciona demais, você pilhar o torcedor, os jogadores hoje ficam o tempo todo no celular, nas redes sociais, então tudo que contribui para o clima do jogo, você traz, você faz, você agrega, a carta do Tardelli lá, tudo é útil, tudo é válido nesse momento. Tudo que você fala assim, eu vou agregar um pouquinho, você pode fazer. Parabéns, Galo. E agora falando da bola rolando. A dúvida na escalação era sobre Rubens, quem pega a posição amaldiçoada no Atlético. Eu não quero usar esse termo mais não. Então eu fiz uma oração uma vez no Alterosa Esporte, repreendendo o espírito que atacava o Atlético no aeroporto de Confins. Eu fiz uma oração lá falando que não existia mais, que ia acabar essa maldição do aeroporto de Confins, que o Atlético saía de Belo Horizonte e não jogava bola. Acabou a maldição. Eu vou fazer uma oração para essa posição, que era do Zaratio, que ele foi para a cirurgia, que foi para o Bernard, que arrebentou também o ligamento, que a gente tentou o Alan Franco ali, não deu certo, que a gente tentou o Cadu. Inclusive o Arana saiu com dores hoje jogando essa posição. É impressionante, o negócio ali é feio naquela posição. Meu Deus do céu, vou colocar um negócio ungido ali naquele meião daquele jogador que jogar naquela posição ali. Então, a dúvida é quem jogaria nessa posição. Só que nós, torcedores, citávamos muito colocar o Rubens por ali, porque na base ele ficava muito como meia também, né? Quase usando o Rubens quase como um terceiro homem do meio campo, auxiliando muito no combate, deixando o Arana como lateral. E o
Igor Gomes, ele é muito utilizado naquele período ali de 12 desfalques, e quando volta todo mundo da Copa América, registra jogador, sai a turma do DM, o Milito fica um tempo sem usar o Igor Gomes, que parece que ele estava por aqui. Teve um jogo que a torcida comemorou demais a substituição do Igor Gomes, foi um alvoroço na Arena MRV, a hora que o Igor Gomes, a hora que foi um jogador, porque se vê depois ele sai ali anunciando, acho que no intervalo anuncia o jogador que vai entrar no lugar dele. O Ale Oliveira da Itatiaia, que trabalhava em São Paulo, ele explica, olha, com o Filipão, o Atlético esperava mais o adversário, o Igor Gomes ficava menos com a bola no pé. Agora com o Milito, que o Atlético tenta propor o jogo, não é a praia dele, o jogo é muito rápido para ele, e aí ali, o treinador em si dá indícios, né? E ali naqueles 12 jogos, o comportamento que ele tem depois, ele dá indícios realmente que não quer contar com o Igor Gomes por um tempo. Só que ele vai perdendo peça. Ele perde o Zarate, ele perde o Bernardo Zarate, que ele fala que seria titular com ele todos os jogos se estivesse à disposição. Ele não tem o Fausto Vera na competição, ele não tem o Davidson na competição. Aí chega um momento que ele fala, eu vou ter que usar o Igor Gomes. Ele fala, não, eu vou usar alguma coisa diferente. Eu, sinceramente, não achei que ele ia optar pelo Rubens. Porque eu falei, cara, ele não vai querer fazer algo que ele não fez ainda numa semifinal de Copa do Brasil. Eu imaginei isso. Imaginei até que ele colocaria um zagueiro a mais e iria com Alan Franco, Otávio e Batalha na volância. Cogitei isso. Eu cogitei colocar o Palácios e trazer o Scarpa para cá. Porque ele já jogou com o Palácio por ali e o Scarpa por aqui também. O Scarpa alternou mais com o Fluminense depois que o Bernard saiu. Mas não apostava minhas fichas. Eu não apostaria. Se tivesse uma odd na KTO, ele vai utilizar o Rubens, eu não apostaria nessa possibilidade. Não por não torcer por isso, mas, repito eu, pelo comportamento que tinha o treinador até então. E ele cita algo que quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que Faelzinho adora lateral, que descola da linha lateral e vem quebrando por dentro. E ele cita Sampaoli, que utilizava lateral assim. O Guga, vocês lembram que o Guga, às vezes ele vinha por dentro, o Arana vinha por dentro, mas o Guga, quando começou a aparecer por dentro, surpreendeu muito o torcedor. E a intenção dele era trazer o Dodô para o Atlético, o Dodô lateral, porque o Dodô fazia isso no Santos, não fazia? O Dodô também vinha por dentro e fazia essa opção de um lateral que se desgrudava da linha. Né? Você às vezes coloca dando amplitude, coloca na linha, mas às vezes aparece aqui por dentro. E eu gosto demais, porque o Arana, gente. O Arana é um meio, o Arana é um atacante. O Arana é aquele menino habilidoso que foi fazer peneira de meia, e nenhum menino habilidoso quer ser lateral nas peneiras, só quer ser meia e atacante. Um dia o cara deve ter falado pra ele, seu pernudo, você com cara de maluco aí, você corre na lateral ali pra mim? Mas se fosse de pé, de ponta esquerda, de meia, tinha qualidade para isso. O Arana, e parece assim, por mais que tenha treinado certamente durante a semana, com a bola rolando contra um adversário que está numa pegada de semifinal de Copa do Brasil, nós tivemos uns minutos de adaptação. Uns minutos de adaptação nós tivemos ali. O Mancini participou do Cachorrado Podcast, foi uma das grandes entrevistas que nós tivemos no Cachorrado Podcast, e o Mancini falou assim, jogador hoje que só joga na dele, esquece. Vamos pro Atlético. Bruno Fux está fazendo direito, o Lianco está fazendo direito, o Mariano fez a esquerda hoje, né? O Rubens, como a gente falou aqui, ele pode alternar com a Arana, ele pode ser um cara mais ofensivo, um cara que segura mais, o Arana fazendo por dentro também, o Batalha passou a ser o cara ali de defesa, o Cadu já foi o cara de área, o Cadu já foi o cara que veio dar combate cá na linha dos volantes. Você tem assim um leque de jogadores, o Scarpa jogou de lateral esquerdo, foi para a ponta direita, então você tem que ter mesmo, não é só um discurso bonitinho, você tem que ser polivalente, cara, principalmente num elenco tão limitado como o Atlético. Comparei hoje, mais uma vez, quem é fã de carteirinha assiste todo o pós-jogo, já citei isso aqui, mas hoje, mais uma vez, citei no estádio, sem Zarate, o Bernard, Fausto Vera, Davidson. Tem mais alguém no DM, Lucas? Acho que não. Alisson, né, que está na transição, nem vi se estava no banco de reservas hoje. Você tem um banco limitado. Só que o banco de reservas nosso de 2014, gente, ele tinha Alex Silva na lateral direita, Thiago Pagnussai de Carlos na zaga, Pedro Botelho lá na esquerda, Claudinei, você lembra do zagueiro Claudinei, acho que veio do América, Felipe Souto na volância.
Pierre também estava na volância desse time. Tinha Josué, né, à disposição ali. Mas quem foram as peças que mudaram os jogos ali contra o Flamengo? Marion, Dodô, você tinha no banco Cezinha. Na foto de campeão eu tô pegando aqui, tinha Heron. Pegando aqui não, eu tô pegando na cabeça. Então, vocês lembram que o Jô, o André Balada, essa turma foi afastada? Balada, não sei se foi a Emerson Conceição tava. Conceição tava. Essa turma foi afastada, então se enxugou muito seu elenco. O nosso banco também era muito pobre, eu estou falando de um elenco campeão da Copa do Brasil. Você tem que torcer um pouco mais para o mundo estar sorrindo para você no dia também, cara. Não é sempre que um banco mais limitado, mais pobre, vai conseguir êxito ali. Tanto que contra o Fluminense, quando começou a pregar o time, o Milito insistiu em não mudar. Hoje a gente foi naquela do tipo, o Rubens teve câimbra, coloca o Mariano lá. O Lianco deu um pique, fez sinal de substituição, continua na adaptação. Não vamos colocar o Mariano, coloca o Fux do lado de cá. Cadu, ali, segurando um pouco mais pelo lado esquerdo. Então você tem um time muito limitado que você vai ter que fazer adaptação. Você vai pegar um lateral esquerdo de seleção brasileira e vai jogar ele por dentro mesmo, cara. Pela limitação que você tem de elenco. Se a gente ganhar a Copa Libertadores da América, eu imagino, mas a diretoria no meio do ano agora falou sobre a necessidade de vender alguém porque a meta de vendas estava abaixo. Mas espera lá, a meta era oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores. Quantos milhões que nós ganhamos classificando para as quartas das duas competições, para a semi das duas competições e a bilheteria dessas duas competições. Não sei se tem cláusula com os patrocinadores em caso de semifinal e tal, acho que só em caso de título. Mas nós equilibramos essa balança aí. Não precisa vender jogador em dezembro, não. E se ganhar a Libertadores, não é missão fácil, você tem 250 milhões do Mundial, você tem cotas de bônus agora com os patrocinadores e a gente vai... Acho que das 3 propostas que o Galo tinha, 2 estão enroladas aí nas matérias aí. Mas nós vamos ter um contrato melhor agora de patrocinador master também. O Galo vai ter que reforçar o elenco. O Rafael já gastou tanto no meio do ano, gastou com atraso. Porque já estava um ano e meio aí segurando contratação. O Atlético continua precisando se reforçar. O Rafael, esse time semifinalista da Copa do Brasil e da Libertadores, esse time... E eu tenho certeza que internamente o Milito pode elogiar o time no microfone, mas internamente ele mostra, cara, como é que eu vou olhar para esse banco aqui? Uma posição que ele está muito bem é a volância, porque ele pode trazer o Batalha para a volância, mas de qualquer jeito, quando eu estava no estádio, eu falei, qual é o principal ponto que eu não posso deixar falar sobre esse jogo? Aí você tinha o gol do Paulinho, você tinha a participação do Hulk nos lances, você tinha o Arana fazendo um gol espetacular, você tinha um leque de opções ali, mas eu quero falar de uma posição, quero falar da volância do Atlético, os carregadores de piano do Atlético, o Otávio voltando hoje e o Alan Franco. Se eu voltasse no tempo, 14 meses, Batalha machuca no Clássico na Arena MRV no ano passado, no retorno do Brasileiro, e não joga mais, aí fica Otávio e Alan Franco. Pouquinho antes, e falasse assim, como você avalia Otávio, ou na eletrônica do Camisa 12, como você avalia o Otávio no Atlético? A aprovação dele não era boa, não. O Alan Franco foi emprestado para os Estados Unidos, acho que para o Tajeres da Argentina, voltou para cá porque não quiseram pagar, aí o Atlético prorrogou o contrato dele um pouquinho mais, não era dos mais queridos da torcida, não. Eu acho que o pilar de segurança do Atlético passou contra o Fluminense pelos pés do Alan Franco e do Fausto Vera. E hoje, nos pés do Otávio e principalmente do Alan Franco. O Alan Franco correu o campo inteiro, onde o Atlético perdia a bola, tava o Alan Franco sufocando o adversário. Até hora que o goleiro do Vasco, bicho, essa coisa maluca de futebol, né, quando estuda o adversário. Então foi um jogador do Vasco aleatório buscar a bola no pé do goleiro no tiro de meta. Então o Hulk é o Paulinho que vão sair aqui para abafar, para fazer pressão. Viu o Alan Franco lá de trás, bicho, tipo assim, caraca, é o cara que eu pego agora. E foi dar combate lá na saída de tiro de meta do goleiro. Você falou, pô, mas fica desguarnecido. Eu acho isso fantástico no futebol.
Então o Alan Franco, ele teve uma hora que ele apareceu na ponta direita, já perto do Scarpa, trabalhando com o Scarpa, principalmente quando estava o Bruno Fux por ali, né, que às vezes ele sentiu, às vezes ele deve ter sentido de, ó, agora fica mais limitada a qualidade de passe para trabalhar ali, vou colar um pouco mais desse lado. Mas quando você imagina que está pregado, o Alan Franco continua correndo, e por isso eu queria assim, passar um marca-texto do camisa 12 na atuação dos volantes do Atlético, mas principalmente o marca-texto 2 vezes, 3 vezes, até quase manchar a folha do outro lado. Geração nova, vocês não sabem o que é marca-texto, joga no Google aí, vocês vão entender o que é, para destacar a atuação de Alan Franco, porque eu sei que não aparecerá nas manchetes dos jornais. Sobre o Paulinho, é disparada a pauta que eu mais ouvi nas ruas de Belo Horizonte, os caras da CEMIG trabalhando na minha rua, na padaria, no táxi que eu entro, a todo lado que eu vou, na academia, o assunto comigo é Paulinho, como que esse Paulinho tá no Atlético. Eu pego a fala do Casares de 2016. Casares, você tem 17 assistências na temporada, mas você tá errando uns passes. Ele fala, cara, se eu tivesse 29, eu tava no Real Madrid. Eu falo pros caras assim, mano, pegar um outro exemplo. Os caras falam assim, pô, mas o Ronaldinho bebia demais. Eu falo, cara, se ele não bebesse, ele tava no Barcelona em 2013. Então, assim, eu agradeço o Ronaldinho, que se adora balada, e voltou pro Brasil, cara. E tava jogando no Atlético. Tô pequenando o Atlético, não. Tô falando que dentro da nossa realidade, do que a gente pode ter, o Paulinho, com o poder de movimentação dele, e tá falando um cara que bateu muito nele no jogo contra o Fluminense, é esse cara que, em Libertadores, tem um número de gols fantástico, dos cara que mais marcou o gol Libertadores, artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, muito gol na Libertadores dessa edição, e hoje marcou um gol decisivo aí. Vai ser essa balança que nós vamos querer um dia odiar o Paulinho, e no outro dia nós vamos presenciar gols decisivos. Porque se ele fizer todos, você pode ter certeza que em janeiro vai estar o Paris Saint-Germain, pronúncia horrorosa que eu fiz, levando ele para lá, porque ele está com 35 gols e não desperdiça chance nenhuma. Um pouquinho de água para mim, moço? Obrigado. Eu realmente hoje conversei com bastante gente. Quem encontrou comigo nesse plano, comenta aqui. Galera de Itabira, principalmente. Hoje de Itabira tinha 50 pessoas. Que loucura, Itabira. Loucura, gente. Montes Claros. Estou impressionado com a quantidade de gente de Montes Claros. Eu tirei muita foto mesmo. Mas vamos lá. Vargas também. O Vargas é um caso que, analisando a idade, o pessoal reclamou muito da entrada dele. Falou, cara, do banco de reservas é dos poucos caras que sabem jogar bola. Ah, mas tem hora que ele aparenta entrar com preguiça. Você já conhece o Vargas. Contei muito com o gol dele. Eu espero muito que o Vargas feche o ciclo dele no Atlético, agora no fim do ano, com um gol decisivo, sabe? Um gol em São Januário, um gol contra o River Plate, mas um gol marcante. Porque quem me conhece na internet sabe que eu morro de amores pelo Guga, eu morro de amores... quem que foi xingado na Arena MRV? Diego Costa ser xingado na Arena MRV. Era um morro de amor por esses caras que trouxeram títulos para o Atlético, que escreveram essas páginas fantásticas aqui nesses últimos anos. E o Vargas fez parte disso e teve períodos... Por que eu estou falando do Vargas logo depois do Paulinho? E teve períodos que eu quis pegar o chileno pela camisa. Eu sou bloqueado por ele no Instagram, sou bloqueado por ele, pelo Edenilson, pelo Fábio Goleiro. Por uma galera aí. Mas assim... Basicamente, tem uns que desbloqueou, voltou a seguir. Obrigado, mano. Valeu. Então, assim, o Vargas teve um momento decisivo, gols decisivos, contra o Grêmio em 2021, que eu citei agora há pouco. Ele passa por aquele momento que a gente não pode contar com ele, aquela irresponsabilidade contra o Palmeiras em 2022, mas eu queria muito que ele fechasse com chave, mas para fechar, não é para cogitar a renovação de contrato, não. Fez o gol do título da Libertadores na Argentina. No Monumental. Pá. Ô Vargas, caraca, velho, tá com o nome na história. Brigadão. Tchau. Valeu. Encerramos o contrato com chave de ouro. Eu queria mesmo que ele tivesse um gol para fechar com chave de ouro a relação Atlético-torcida, mas sem cogitar de forma alguma qualquer tipo de prorrogação de contrato. O que existe de perigo nesse placar aqui?
Agora a máquina do tempo do Camisa 12 vai fazer uma viagem curta. Galo Sport, Copa do Brasil. Deve ter sido o nosso primeiro duelo pela Copa do Brasil esse ano. Foi o primeiro, né? Era para ter sido um 5-0 para o Atlético aquele jogo. E hoje dava para ter sido 3-4. Aquela cabeçada do Batalha eu via lá dentro das redes. Teve um outro chute do Hulk também. Nossa, esse entrou. E existe esse perigo. O Atlético não jogou bola no Recife. A gente não sabe qual Atlético a gente vai ver lá. Se é o Galo do Galo e Fluminense, estamos classificados. Se é o Galo do Galo e Vasco aqui, esse é um jogo pegado, mas dá para classificar. Mas se for o jogo do Sport lá, é isso que o atleticano fica pé atrás, né? E outra coisa que eu fico com o pé atrás sempre, arbitragem nesses jogos decisivos. Eu acho que hoje era o Wilton Pereira Sampaio lá no Flamengo e Corinthians, aí não pode ser de jeito nenhum. Que aí o Galo tá fora. Eu tenho convicção disso. Apesar dos números do Wilton Pereira Sampaio serem maravilhosos em jogo do Galo. Eu fico desconfiado. Hoje foi o Flávio Rodrigues Souza, a Neuza Inês Bach, e teve algumas coisas que me incomodaram. É um bom árbitro. Ele apitou a final Atlético Cruzeiro, o Galo foi campeão. Ele apitou Galo e CRB. E ele apitou algum outro jogo do Galo no Campeonato Brasileiro e terminou empatado. Acho que foi Fortaleza. Ele é rígido, firme. Ele pôs a mão no bolso para expulsar o cara do Vasco, mas percebeu que ele ia estragar o clima do jogo. Ele voltou atrás. Ele quis controlar a partida. Teve aquela que o Hulk pediu. Falou, cara, vantagem onde? Falta de frente pro gol. Ele percebeu que foi falta realmente no Hulk, não deu a falta. E teve uma outra. Foi na frente da Neuza. O Hulk vira. A Neuza faz a expressão corporal que concorda que foi falta. O Hulk vira pro quarto árbitro, não lembro quem é ele agora. O quarto árbitro concorda que foi falta. E o árbitro vai conversar com o Pelé, o zagueiro, para ele parar com aquela atitude. Mas peraí, não é conversar. Você tinha que ter marcado a falta. Se você está conversando com o zagueiro, se a Neuza, o quarto árbitro, estão confirmando que foi falta, você tem que chegar e marcar a falta. Eu senti então só o medinho dele de marcar contra o Vascão do Rio de Janeiro. Foco na arbitragem no jogo da volta. Vocês perceberam que tem 2 anos que eu não falo de arbitragem aqui no pós-jogo do Camisa 12. Mas o Nicola, soltaram um vídeo do Nicola hoje, que é meu medo também. Que se o River é campeão, o Olímpia, a sede do Olímpia está aqui, da Comebol está aqui lá no Paraguai, do lado a lado. Time brasileiro ganha todo ano. Argentino seria bacana demais alternar. O que o Nicola falou é que eu não tive coragem de falar. Em homenagem a um amigo meu aí do grupo Galo Old School, que adora arbitragem também. E para fechar, 27 minutos, vou falar rapidinho. A parceria com a torcida do Vasco. Faltou bom senso para alguns torcedores do Vasco. Eu já fui muito bem tratado em São Januário, muito bem tratado pela torcida do Palmeiras, quando eu viajava de caravana, chegava de manhã, a Tupi abria os portões, já fiquei na Mancha Verde, no estádio do Palmeiras ali, podendo sair na rua com a minha camisa do Galo, Fúria Alvinegra pendurando bandeira, todas as torcidas do Galo pendurando bandeira, mas você tem que ter um bom senso. A torcida do Palmeiras até permitiu que a gente utilizasse ali um espaço daquela área em 2021, quando a gente, emocionado pela possibilidade de título, a gente domina um setor inteiro da torcida do Palmeiras ali. O Palmeiras já não estava nem aí para o campeonato, o Galo disputando com o Flamengo, mas agora eram 2 semifinalistas. Vascaíno, comprou ingresso, está no meu lado aqui? Respeita, irmão. Fica no sapatinho. Dá para ter respeito. E além de ficar cantando o tempo todo músicas do Vasco ali, no meio dos atleticanos em vários setores, em alguns setores, como eu ganhei ingresso de empresa parceira, fiquei ali no lounge, os caras jogaram bebida lá embaixo, na hora do gol do Vasco. Jogaram muita bebida. O pau cantou, e aí alguns vascaínos foram removidos, e os outros, depois, na hora que o Galo virou o jogo também, o pau cantou do lado de cá, da minha esquerda e da minha direita. Então eu acho que realmente faltou bom senso ali dos vascaínos, que foram muito bem recebidos pela grande parceria que nós temos com a torcida do Vasco. Fim de semana, a torcida do Galo tem que decidir, poupa ou não. De qualquer jeito, o Milito está ferrado, para não falar fudido. Ele está ferrado porque a torcida do Galo vai reclamar de qualquer jeito. Se tropeçar contra o Vitória em casa e tiver poupado, a torcida vai reclamar. E se usar titulares também, a torcida vai reclamar, porque o foco é o jogo da volta. E aí a gente precisa escolher. Para não ficar em cima do muro, eu escolho poupar e, nesse momento, apostar nas Copas para que a gente não sofra o que todos os times do Brasil estão sofrendo com desfalques, tá certo? Em cima da linha, beijo, até o último pós-jogo, até o próximo pós-jogo, tchau, beijo no coração, tamo junto!